Pessoal, vamos falar sobre municípios, organização e competências, semana 7, dia 4. Artigo 29, vai falar que o município reger-se-á por lei orgânica, como se fosse uma constituição estadual, perfeito? Então ele é uma lei que se chama lei orgânica, votada em 2 turnos, com interstício mínimo de 10 dias, aprovada por 2/3, que interessante aqui, 2/3 dos membros da Câmara Municipal. É diferente do que está previsto lá da Constituição Federal, que é quanto? 3/5 para a emenda da Constituição, ok? Princípios estabelecidos, então, deve ser promulgado atendido aos princípios na Constituição Federal e na Constituição Estadual aí. E os seguintes preceitos. Quase que não sai. O artigo 29, inciso 6º, ele vai falar sobre o subsídio dos vereadores, será fixado pelas respectivas câmaras, ou seja, eles mesmos aprovar os seus subsídios em cada legislatura para a subsequente. Então, a legislatura é 4 anos. Então, aqui, nesses primeiros 4 anos, eu vou aprovar para os próximos 4 anos aí, ok? Observado o que está disposto na Constituição Federal aí. Tem alguns limites. Olha só, o município com mais de 500 mil habitantes, o subsídio máximo não pode mais do que isso. O máximo corresponderá a 75% do subsídio dos deputados estaduais. Então vamos supor, se o seu deputado estadual recebe 10 mil reais, ele só vai poder corresponder a 75, só vai poder receber quanto? 7.500 reais, ok? Além disso, tem que ser observado concomitantemente com esse inciso 7º, que é o que? O total da despesa com a remuneração dos vereadores não poderá ultrapassar ao montante de 5% da receita do município. Então esse valor aqui vai observar ainda o que? A receita corrente líquida aí, ou só a receita ele fala, mas normalmente é receita corrente líquida. Vamos pegar aqui receita, para não confundir. A receita do município foi, por exemplo, de 100 mil. 100 mil, 5% seria o que? 5 mil, certo? Então você tem uma receita, só por título de ilustrativo, tá? Minha receita fosse aí então de 1 milhão, aqui seria de quanto? 50 mil, certo? Então, para facilitar aí senão não ia dar certo. 50 mil, então, se a minha receita foi disso, então 5%, no máximo, eu posso usar 50 mil para pagamento de vereadores. Ok? Então, se eu tenho um município com mais de 500 mil habitantes, mas com uma receita baixa, eu não posso passar de 5%, ok? Se eu tenho uma receita alta, aqui, esse valor aqui, for superior aí a vamos supor, 1 milhão, vamos supor que esse 5% seja 1 milhão, perfeito? Se aqui fosse 1 milhão, agora vai ter o que? Esse é o outro subsídio aqui, esse valor máximo, mais de quanto? 75%, que seria no máximo, então nesse caso aí, se fosse deputado estadual ganhando 10 mil, ele ganharia o que? 7.500 reais, perfeito? Então tem esses dois limites aí que devem ser observados em conjunto. O que mais? A inviolabilidade dos vereadores por suas opiniões, palavras e votos no exercício do mandato e na circunscrição do município. Olha o que o STF fala sobre isso. O texto atual da Constituição relativamente aos vereadores refere a inviolabilidade no exercício do mandato e na circunscrição do município. Há necessidade, portanto, de se verificar a existência do nexo entre o mandato
e as manifestações que ele faça na Câmara Municipal ou fora dela, observado novamente os limites do município, ok? Então, o STF estava fazendo um julgado aí que estava uma situação de um vereador, um município vizinho, ele não vai ter a inviolabilidade aí do exercício do mandato. Essa garantia constitucional de imunidade parlamentar em sentido material exclui responsabilidade civil, também penal, do membro do Poder Legislativo, vereadores, deputados e senadores, por danos eventualmente resultantes de manifestações orais ou escritas, desde que motivadas pelo desempenho do mandato ou externadas em razão deste, ok? Então tem que ter esse nexo, certo? De nexo entre a manifestação e o desempenho do mandato. Manifestação da opinião, certo? Oral ou manifestação oral ou escrita, com nexo do que? Do desempenho do mandato ou externado em razão desse daí. Senão, não vai ter essa imunidade parlamentar. O STJ vai falar que nesse contexto não há razão jurídica para condicionar a investigação da autoridade com foro por prerrogativa de função à prévia autorização judicial. Note que a remessa dos autos ao órgão competente para julgamento do processo não tem relação com a necessidade de prévia autorização para investigar, mas antes diz respeito ao controle judicial exercido nos termos do artigo 10, parágrafo 3º do Código Processual Penal. O número desse processo não foi divulgado em razão aí do segredo judicial. O que acontece? Um julgado falando sobre condicionar uma investigação de autoridade com foro de prerrogativa de função, que está alinhado ao que nós estamos vendo, condicionar essa investigação a uma prévia autorização judicial. Então tinha uma previsão aí na Constituição Estadual, mas não há previsão de na Constituição Federal disto acontecer, ok? Então essa situação ela foi declarada inconstitucional porque não há razão jurídica de condicionar essa investigação, ou seja, não há amparo legal, perfeito, de condicionar então uma investigação vou investigar alguém, preciso de prévia autorização judicial. Estava escrito isso na Constituição Estadual aí de um estado, ok? Então o STJ diz que pode parar, não tem razão jurídica de condicionar essa investigação à autorização judicial. Então é isso. O julgamento de prefeito ocorre perante quem é o Tribunal de Justiça. Julgamento prefeito para o Tribunal de Justiça, súmula 702, vai falar que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe-se aos crimes de competência da Justiça Comum Estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao Tribunal de Segundo Grau, certo? Então vai ser um tribunal de segundo grau. Isso que prevê a súmula 702 aí. A súmula 702 então vai dizer que a competência do Tribunal de Justiça para julgar prefeitos restringe aos crimes de competência de justiça estadual. Nos demais casos, a competência originária caberá ao Tribunal de segundo grau. Então, novamente, estou falando isso aí. Competência então para crimes comuns vai ser quem? O TJ. Nos demais casos, vai ser o que? Um tribunal de segundo grau. Súmula 703. A extinção do mandato de prefeito não impede a instauração do processo pela prática de crimes previsto aí no artigo 1º do Decreto-Lei de 201 de 67, que fala sobre crime de responsabilidade. Então tinha uma situação aí que o prefeito, ele depois de findado o mandato dele, foi visto que ele cometeu crime de responsabilidade. Então nesse caso aí ele vai estar impedido de instaurar processo pela prática desses crimes, que são crimes aí de prefeitos. Não tem sentido, segundo a súmula do STF,
diz que não impede a instauração do processo pela prática de crimes previstos no decreto aí, quando pela extinção do mandato, ok? E aqui a gente vai falar sobre a imposição, outro julgado, imposição ao prefeito, tudo isso aqui cai em prova. A imposição de prefeito municipal e respectivos auxiliares do dever de comparecimento perante a Câmara de Vereadores sob pena de configuração crime de responsabilidade. Prescrição normativa emana do legislador constituinte estadual, falta de competência do Estado-membro para legislar sobre crime de responsabilidade, ofensa à autonomia municipal e transgressão ao princípio da separação dos poderes. Aqui então está dizendo assim que aqui embaixo, ó, o Estado-membro não dispõe, então o Estado-membro não dispõe de competência para instituir, mesmo em sua Constituição, cláusulas tipificadoras de ilícitos políticos administrativos, ainda mais se as normas estaduais definidoras tais infrações tiverem por finalidade viabilizar a responsabilização política de agentes e autoridades municipais. Então, pelo princípio da separação dos poderes. Então, ofensa à autonomia, isso aí é uma ofensa à autonomia municipal, ok? Porque estaria condicionando um regramento ao município e isso ofende aí a sua autonomia prevista na Constituição Federal. Por fim, temos iniciativa popular também aí nos municípios, certo? Então, a iniciativa popular de projetos de lei de interesse específico do município, da cidade ou de bairros, através de manifestação de pelo menos 5% do eleitorado. Então, iniciativa popular aí no âmbito local vai ser 5% do eleitorado. Note que para o âmbito estadual não está previsão aí dizendo que na Constituição dizendo que caberá à lei estadual definir aí os critérios. Aqui já não, aqui ele já está fixando, beleza? Então vamos para próximo vídeo para depois a gente ir para as questões.